Olá, essa é a nossa terceira devocional. Nós vamos ler o capítulo 1 de Romanos, os versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, o que nós podemos ver aqui nesses dois versículos, né? Primeiro, irmãos, quando Paulo fala que ele não se envergonha do evangelho, é muito importante saber quem está falando, né? Paulo era um perseguidor dos cristãos, né? Ele, antes de ter um encontro com Jesus, ele era um perseguidor porque ele era convicto que o cristianismo ele era uma afronta, né, ao Deus de Israel, né? A todo o que um fariseu fiel ali acreditava, né? Então, como o cristianismo para eles era uma heresia, uma distorção, né? Ele perseguia para defender, né? Isso que ele acreditava ser a palavra de Deus, né? E ponto. E quando ele encontra Jesus, ele fala que ele não se envergonha do evangelho nessa carta. Isso é muito importante. É um perseguidor dizendo que não se envergonha do evangelho. Ou seja, algo muito grande mudou. O peso de Paulo falar isso é um peso diferente, é um peso significativo, né? E aqui ele fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que ele quer dizer com isso, né? Paulo, ele está escrevendo, né, dentro do Império Romano que acreditava na força, no poder, né, para governar, para imperar, né? E aí Paulo, ele tá querendo ir à capital deste império, né, para dizer assim, olha só, vocês estão perdidos e sabe aquele carpinteiro que vocês crucificaram? Então, ele tem poder para salvar a todos. Então, assim, né, é totalmente fora do que os romanos estão acostumados de ver como poder, né? Então, ele está dizendo que não se envergonhe o poder para salvar, né? O poder de Deus para salvação, né? Para todo aquele que nele crê. É o evangelho, né? Do judeu, né? Primeiro do judeu, né? Conforme a antiga aliança, a promessa. E também do grego, né? Que é a extensão da obra salvífica de Cristo, né? Irmãos, isso é muito tremendo, né? É muito tremendo. Que ali o império ele poderia ver o Cristo como uma fraqueza, né? Porque para os romanos a forma de crucificar, né? De pegar alguém, colocar numa cruz, era uma forma brutal de envergonhar aquela pessoa, de certa forma trazer a ela uma dor, né, muito grande durante o processo. Então, assim, é uma forma de humilhar, de mostrar o seu poder, né, de mostrar a sua superioridade. E dizer que um Salvador morreu numa cruz, né, então é para mostrar que o poder de Deus se manifestou nisso, né? Nesse ato salvífico do próprio Deus se entregar na cruz, né? Então, ele fala aqui no 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O mundo não admite que existe pecado. Ele não admite. O mundo, ele tenta esconder esta verdade, né, de que nós nascemos, né, com essa inclinação para o mal, né? Nós nascemos com uma dívida, nós nascemos impelidos à maldade, né? E aí o mundo tenta dizer que isso não é do indivíduo, não é culpa do indivíduo, não, isso é culpa da sociedade, dos sistemas, ele é uma vítima do sistema, né? E quando na verdade o evangelho ele trata isso diferente, a responsabilidade é do indivíduo, ele é responsável pelos seus atos, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele planeja, né?
por aquilo que ele executa. Então, há pecado, há responsabilidade, há quebra de regra, de lei. Então, o mundo ele tenta fugir, né? Tenta fugir disso e até vitimar os culpados. Quando Jesus clama na cruz pelo Pai, que ali ele fala: Pai, por que me desamparaste? Talvez seja visto como uma fraqueza, mas é nessa fraqueza que ele se assemelha a nós, porque nós deveríamos estar ali. Nós é quem estávamos separados do Pai, né? Sem a presença do Pai. E Cristo, naquele momento, ele se coloca no nosso lugar, né? Para receber a justiça de Deus em nosso lugar. E aí nós entendemos que Deus está fazendo uma justiça que deveria ser aplicada a nós no seu próprio Filho, né? E aí a gente pensa e reduz o Evangelho, né, a um Evangelho que nos liberta de uma culpa do pecado. E de fato o Evangelho faz isso, mas não só isso. O Evangelho só não nos livra da culpa do pecado, ele nos livra da escravidão do pecado. Então, além de eu não ter uma dívida, né, com Deus, porque foi paga por meio de Cristo, eu também não preciso mais viver pecando. Eu estou num ambiente ainda onde há a presença do pecado, nós ainda pecamos, mas todavia não somos mais escravos disso, né? Porque uma nova vida nasceu em nós, né? Mas o Evangelho nos salva completamente, né? Salva do domínio do pecado, nos capacita a renunciar aos nossos desejos mais sujos, e no dia a dia ele vai nos livrando dessa presença até o momento em que essa obra for completa e nós formos livres da presença do pecado, né? Hoje nós temos muitas religiões que evocam o poder, né, de Deus. E às vezes, dentre os evangélicos, nós vemos muito uma busca de poder, de poder, de poder. Irmãos, nós precisamos entender que o maior poder e o milagre mais extraordinário, né, que nós podemos vivenciar é a regeneração do pecador. Não há poder mais extraordinário. Nem mesmo uma perna amputada que voltasse a crescer seria tão extraordinário quanto a um pecador ser regenerado. Isso é milagroso, extraordinário e obra de um Deus que é soberano, né? Essa transformação desse indivíduo que outrora só sabia fazer o mal e agora aprende a fazer o bem, né? Numa nova caminhada, numa nova vida, né? E esse é o maior milagre, né? Mais do que nós ficarmos presos a experiências espirituais, experiências sobrenaturais, sabe, irmãos? Porque às vezes nós nos baseamos nisso e quando isso não acontece, parece que não temos vida com Deus, sabe? Parece que tá alguma coisa errada. E quando na verdade, irmãos, é quando você vai ali no supermercado, no sacolão, tá no ônibus, é no dia a dia que você vai experimentando esse milagre, sabe? Quando você tá renunciando ao seu desejo de xingar alguém, de ficar chateado, né, por tal coisa, e ali você busca graça, misericórdia, você vê o Espírito Santo transformando seu coração para não ir para aquele lado, para não ceder àqueles desejos, seja de uma raiva, seja, né, de uma vingança, né, um sentimento maligno, ruim, né, ali um sentimento incompatível com um novo viver. Então esse é o verdadeiro milagre que nós temos que experimentar, né? Eu não estou aqui questionando as experiências espirituais das pessoas, não é isso. Mas é porque nós temos que dar valor a isso que ele se manifesta todos os dias. E se às vezes não está se manifestando, é algo que a gente tem que avaliar. Porque uma nova vida vai demonstrar novos frutos, nova maneira de viver, novo caminhar. Todo dia é novidade. Então nós vamos estar sendo surpreendidos a cada dia, né? Por um reflexo dessa obra, né? E é interessante aqui quando Paulo fala que o evangelho ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Quer dizer, isso não é uma salvação para todos.
Há uma condição, é todo aquele que crê, né? Que crê neste evangelho, né? Não é algo universal. Há um condicionante nisso, né? E sem méritos, sem obras. E esse crer aqui também não é apenas concordar intelectualmente, né? O diabo também concorda que Jesus é o Filho de Deus. Ele também concorda com isso, né? Mas é preciso, irmão, entender, primeiro, por que Cristo é Salvador. Cristo é Senhor e Salvador porque você, eu, nós pecadores precisamos de salvação. Não tem como você reconhecer com tamanha grandeza necessária um Salvador se você não entender a miséria em que você estava, condenado justamente pelos seus pecados. Deus sendo justo, a única coisa que você mereceria, que eu mereceria, é condenação eterna. E aí, né, quando Deus olha para nós pecadores, dignos de justiça, dignos de condenação, Ele não nos vê mais, porque nós nos apropriamos da obra de Cristo, porque nós vimos que somos miseráveis pecadores, né? Deus nos levou a esse arrependimento e diante desse reconhecimento, né, da nossa miséria e da nossa justa condenação, nós pedimos: Jesus, seja o meu Salvador. E aí quando Deus olha para nós, Ele não enxerga a mim, não enxerga você, Ele enxerga Cristo. E aí Ele viu a justiça sendo executada no Filho e não há mais nada a ser pago. Então é necessário receber, é necessário abraçar, é necessário entender que é para mim, que é para você. Então, abraçar o Evangelho é uma forma de nós nos posicionarmos, né, sobre esse ato salvífico e maravilhoso de Cristo na cruz, né? No verso 17, Paulo explica um pouco mais como o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? Ele explica que Deus é justo, mas não é uma justiça comum, né? Na qual nós temos como conceito humano de justiça que o culpado ele é punido, né? O inocente é liberto. Não é algo simples, né? Na verdade, de fato, Deus não faz acepção de pessoas, né? Que seria uma injustiça, né? Ele não faz, porque ele é justo. Mas se todos são culpados, né? Ninguém poderia se salvar. Então, como um juiz justo libertaria culpados, né? Então, Deus apresenta Jesus como aquele que vai sofrer, né? Em nosso lugar, no lugar daqueles que nele crê, né? Pelos pecados. Deus resolveu um problema nosso. Um problema que nós somos incapazes de resolver. Nunca ninguém foi capaz de resolver, né? Não podemos nos salvar a nós mesmos. A dívida é muito maior do que uma vida teríamos para pagar. Então Deus, ele continuou sendo justo, porque nenhum culpado saiu impune, né? Então essa manifestação de justiça de Deus sobre o pecado, né? O nosso pecado hoje sendo executado em Cristo pela fé que temos nele, né? E um dia em todos, né? Em todas as pessoas, no sentido de aqueles que não receberam a Cristo, que não creram, eles serão condenados pelos seus pecados, porque a justiça precisa ser feita, né? Então, nós vemos aí Deus nos salvando de uma condenação eterna, né? E é por causa dessa fé que nós vivemos, essa fé em Cristo Jesus, né? Que nos justifica, que nos livra dessa culpa. E como é que nós podemos agradecer, né, a Deus por esse evangelho tão poderoso, né, que nos livra, nos liberta, nos salva, né, dessa condenação, respondendo com obediência,
respondendo com graça, com amor, com gratidão. Por isso, tirar uns minutinhos para aprender mais desse Evangelho é algo tão precioso para as nossas vidas. Espero que você tenha sido abençoado com essa devocional e amanhã a gente volta com mais. Um abraço!